A graça e a paz de Cristo seja com o seu coração. Semana passada nós começamos a nossa exposição do Salmo 72. Nós continuaremos a partir do verso 12. Salmo 72, a partir do verso 12. Antes de lermos o texto, vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo a Ele que nos guie pela sua santa palavra nesse instante. Oremos. Ó Deus eterno, chegamos ao final de mais um ano, porque a graça do Senhor nos trouxe até aqui. Somos gratos ao Senhor, porque no decorrer deste ano, ó Deus, ouvimos Tua palavra, fomos, ó Deus, alimentados por ela, e mais uma vez, ó Deus, humildemente nós pedimos ao Senhor que nos alimente por meio dela. Ajude-nos a entender o que o Senhor revelou por meio do Teu Santo Espírito ao coração dos Teus servos no passado. E agora, os nossos olhos sejam iluminados pela ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas e possamos compreender a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Só relembrando aqui alguns pontos importantes para você sobre o Salmo 72. Sobre o Salmo 72. Primeiro que este Salmo aparece no título dele aí, Salmo de Salomão. E eu já mostrei para você semana passada que este Salmo, bem na verdade, é um Salmo para Salomão. Como se trata da última oração que Davi fez, você pode ver lá no verso 20, no final do Salmo, findam-se as orações de Davi, filho de Jessé. Então esta foi a última oração que Davi fez, e foi transformada num salmo, num hino de louvor ao Senhor. E nesta oração Davi ora a Deus, pede ao Senhor pela vida do seu filho Salomão, que haveria de assumir o trono em seu lugar. E ele ora pedindo bênçãos a Salomão, pede a Deus que Salomão seja justo, pede a Deus que Salomão seja um rei compassivo, como nós veremos hoje, pede a Deus que Salomão também seja uma bênção na vida do povo, seja abençoado por Deus e uma bênção na vida do povo. Porém, neste salmo, nós não devemos prender os nossos olhos em Salomão, ainda que ele tenha originalmente sido redigido pensando em Salomão, mas há elementos neste salmo que apontam para alguém infinitamente maior do que Salomão. Esse alguém é o Senhor Jesus. Então, portanto, nessa última oração de Davi, intercedendo pelo seu filho, que haveria de assumir o trono em seu lugar, nós também temos uma oração, a última oração de Davi, na qual ele exalta Cristo, ele exalta Deus do começo ao fim. Então, portanto, essa oração, acima de tudo, essa última oração de Davi, é o título da nossa mensagem, a última oração de um servo de Deus. Na última oração dele, ele disse coisas que engrandeceram o nome do Senhor, apontando para Cristo. Então, obviamente, nós falaremos aqui, como nós fizemos já semana passada, nós veremos aqui aspectos que dizem respeito a Salomão. Mas há um plano superior neste salmo, nas palavras deste salmo, apontando para o Senhor Jesus. E nós não usufruiremos da profundidade deste salmo se não encontrarmos Cristo neste salmo. Nós não desfrutaremos das profundas verdades que este salmo tem se nós focarmos apenas em Salomão. Então olhemos, enquanto pensamos em Salomão, em Davi orando pelo seu filho Salomão, olhemos um pouco mais alto e vejamos Cristo nessas palavras. A partir do verso 12, nós vimos no verso 1 ao verso 7, que Davi exaltou a Cristo como rei justo, mostrou ali a justiça de Cristo. Depois nós vimos nos versos 8 a 11, Davi exaltando a Cristo como rei dos reis, aquele que é o rei absoluto.
Obviamente aqui ele não estava falando de Salomão, porque Salomão nunca foi chamado de rei dos reis, só Jesus o foi. E agora, a partir do verso 12, nós vemos então outras verdades. A primeira está do verso 12 ao verso 14. E Davi, nestes versos, exalta Cristo como rei compassivo. Cristo é o rei compassivo. Olha só o que diz o texto. Porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Estes versos descrevem o que se espera de um rei, de um líder, especialmente aqui no caso um rei. Esperava-se que o rei fosse alguém compassivo. Davi orou a Deus pedindo que Salomão tivesse sabedoria para exercer compaixão de forma justa. Porque nós podemos nos condoer, nós podemos ter compaixão de uma pessoa e essa pessoa está nos enganando. E essa pessoa está se aproveitando de nós. E nos nossos dias isso é muito comum. É muito comum aquela pessoa chegar no vidro do seu carro, bater na porta, bater ali na janela do seu carro, e com aquela cara moribunda pedir, por favor, moço, me arruma um dinheiro para eu comer, estou com fome. E a gente sabe que na maioria dos casos não é para comida. Essa semana, pela segunda vez, eu fui parado pelo mesmo sujeito, que já havia, há um tempo atrás, feito isso comigo, de novo, lá no semáforo, lá em São José dos Campos. Ele me parou e falou, moço, meus irmãos, a cara de piedade dele era uma coisa impressionante. Moço, por favor, me arrume um dinheiro. Era umas 7h, 7h30, quando muito, da manhã. Ele, me arrume um dinheiro para eu comprar um corote. Sabe o que é corote? É a vasilhinha agora de pinga. Vem num corotinho. E eu dei a mesma resposta que eu dei para ele um tempo atrás. Pela tua sinceridade, R$50 você merecia. Mas pela finalidade, dá vontade de dar 50 tapas. Sai daqui. Não vou te dar um centavo. Para bebida, não. Mas até que pela sinceridade valia, né? Não valia não, irmãos. Esse não enganou. Mas tem muitos que nos enganam. Agora imagine você na posição de um rei, olhando para o povo. Quanta gente se fazendo de coitadinho, quanta gente realmente precisando de ajuda, e aí você tem aquela ajuda, e se você não souber usar esse recurso, você vai ajudar um vagal e deixará de ajudar quem realmente precisa. Davi pede a Deus, Senhor, dê sabedoria ao rei. Porque o rei, ele deve acudir ao necessitado, que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Nós não podemos deixar para trás pessoas que se encontram num estado assim. Nós não podemos deixar de ajudar pessoas que se encontram necessitadas, aflitas e desvalidas. Não podemos, o rei não podia fazer isso. E nós também, como crentes, não podemos deixar de ajudar essas pessoas. Em contraste com outros reis lá no Oriente, Salomão, que não se importavam com seus súditos, o rei de Israel ele deveria se importar especialmente com os fracos. Leia nas Escrituras, infelizmente, uma corrente teológica, eu vou chamar de corrente teológica, mas até com dificuldade eu dou esse nome, conhecida como teologia da missão integral. E o que é a teologia da missão integral? Eles dizem que você não pode só levar o evangelho para a pessoa, você tem que socorrer o homem num todo. Então, se ele estiver precisando de comida, você tem que dar comida. Se ele estiver precisando de remédio, você tem que dar remédio. Porque se você não socorrê-lo materialmente, o evangelho que você vai levar para ele não tem valor nenhum.
Em linhas gerais, a teologia da missão integral prega isso. A teologia da missão integral nada mais é do que uma vertente evangélica de um outro grupo, de uma outra linha da Igreja Católica chamada teologia da libertação. A teologia da libertação, anunciada aí por Leonardo Boff e companhia. E tanto a teologia da missão integral como a teologia da libertação, elas pregam o seguinte: você tem de ler a Bíblia da perspectiva do pobre. Você tem de ler a Bíblia da perspectiva do desvalido, do necessitado. Então, se você estiver lendo a Bíblia, você vai ver como que Deus se preocupa. De fato, Deus se preocupa com o pobre. Só que, tanto a teologia da missão integral como a teologia da libertação, nada mais são do que vertentes cristianizadas do marxismo, que é algo que nós devemos rejeitar totalmente. Marxismo é coisa que nós devemos rejeitar totalmente. Marxismo, comunismo. Até mesmo porque o marxismo levanta a bandeira dizendo que ele tem que acabar com o cristianismo para poder ser implantado o marxismo num país. Eu não entendo como ainda tem cristão que se diz marxista. Não entendo. Não entendo. Mas vamos lá. Essas teologias dizem que você tem que ler a Bíblia vendo o pobre, vendo como Deus se preocupa com o pobre. O que essas teologias fazem é empobrecer o Evangelho. Irmãos, Cristo vai nos dizer que adianta ganharmos o mundo se perdermos a nossa alma. Que adianta nós socorrermos o necessitado materialmente se não levarmos para ele a palavra de Deus que vai transformar a vida dele, que pode transformar e salvar aquela pessoa por toda a eternidade. Não sei você, mas eu prefiro morrer com fome do que de barriga cheia para o inferno. Eu prefiro ser pobre nessa vida, mas não deixar Cristo por nada, do que ser rico e abastado. Aí tem uma outra teologia que dá as mãos a essas duas, que é a teologia da prosperidade, que diz que você tem que ser rico, porque você é filho do rei. Então, se Deus é o rei, é o dono de tudo, você tem que ser rico também, porque crente que não tem dinheiro no bolso, crente que não tem saúde, ele está em pecado, está dando mau testemunho, e aí vai. Uma série de besteiras, vai longe. Tudo isso divorciado da palavra de Deus, tudo isso longe da palavra de Deus, porque o Evangelho, Paulo disse lá em Romanos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O Evangelho, ele não precisa de autenticação por meio das obras. Quando Tiago diz, mostra-me a tua fé, mostra-me as tuas obras, né, e eu direi qual é a tua fé, porque a fé sem obras é morta. O que Tiago está dizendo é o seguinte: o crente de verdade, ele produz, ele age, ele faz coisas que glorificam a Deus. Ele socorre o necessitado, sim, mas ao socorrer o necessitado, ele não deixa de fazer o mais importante, que é anunciar a salvação por meio do Evangelho de Cristo. E aí, olhando para Davi, ele pede que o seu filho não dê as costas aos necessitados, não dê as costas aos humildes do povo. Porque Deus tem um olhar especial. E aí, olhando de forma correta as Escrituras, nós veremos que Deus sempre teve um olhar especial para as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Por quê? Porque o povo de Israel um dia foi estrangeiro numa terra estranha. E Israel deveria sempre lembrar o seguinte: nós devemos acolher os estrangeiros, porque um dia também nós fomos. E esse princípio vale para nós hoje. Nós devemos acolher os necessitados, especialmente os necessitados espiritualmente, os que estão desvalidos espiritualmente, porque um dia nós também o fomos. E não fosse a graça de Deus nos acolhendo, não fosse esse rei compassivo que é Jesus, nos acolhendo em sua presença, nós estaríamos perdidos. Davi continua:
Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes. Eu nunca tive a experiência, confesso que também não é uma das experiências que eu quero ter na vida, de ir no IML e identificar um indigente. Indigente é aquele que você não sabe o nome, você não sabe a procedência, você não sabe quem é. E aí você vai procurando, descobrindo pistas para descobrir quem é aquele cadáver ali, um indigente. Em tempos de guerra, os indigentes simplesmente eram jogados nas covas e pronto. Vamos perder tempo, não sei quem é, deixa para lá. Mas aqui, o rei deveria ter um olhar para com esses também. Porque aos olhos de Deus, toda a vida é preciosa. E nós não somos preciosos porque somos bons, não somos preciosos porque somos melhores. Nós somos preciosos aos olhos de Deus porque Deus é compassivo, Deus é misericordioso. O valor que nós temos para Deus não nos é intrínseco, não está em nós, mas sim em Deus. É Deus quem valoriza o ser humano. Quando Deus criou o homem, Ele o fez à sua imagem e semelhança. Aí vem a ciência e diz que o homem tem um ancestral comum com o macaco. E aí esses mesmos intelectuais da ciência aí fora acusam a fé cristã de minorizar o ser humano, de fazer o ser humano se sentir inferior. Acusam-nos de coisas que eles é quem faz, porque eu digo o que a Bíblia diz, que eu fui criado à imagem e semelhança do meu Criador, e eles dizem que eu sou uma evolução de um macaco. Quem é que me dá mais valor? A ciência diz que morreu, acabou. Não tem mais nada, acabou. Deus me diz que Ele enviou o Filho dele para me salvar, para eu viver eternamente com Ele. Quem é que me dá mais valor? Deus dá valor ao indigente, Deus dá valor àquele que é desvalido, necessitado, aquele que aos olhos dos homens não tem valor algum, não tem utilidade alguma. Deus dá valor a essa pessoa. No verso 14 ele diz que o rei redime a sua alma da opressão, a alma dessas pessoas da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. É isso que se espera. E Cristo agiu assim para conosco. O que vemos nessa passagem é, sem dúvida alguma, uma descrição de nosso Salvador, Jesus Cristo, que teve grande compaixão pelos desvalidos e supriu suas necessidades. Warren Wiersbe que diz isso, e eu concordo com ele. Lá em Mateus 9:36, que nós lemos há pouco na liturgia, Jesus olha para as multidões e as vê como ovelhas que não têm pastor, desgarradas como ovelhas sem pastor. E ele então, depois, estende os seus braços e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e suave. Esse é o nosso rei, que não importa o nome que você tem, não importa a sua procedência, não importa os bens que você tem ou não, o prestígio social que você tem ou não, Ele o convida, Ele o chama para si, para viver com Ele, para andar com Ele, para ser
pastoreado por Ele. Ele é o rei compassivo. Nenhum rei ou governante, por mais compassivo e misericordioso que seja, por mais que deseje ser justo e agir com justiça, conseguirá ser como o Senhor Jesus. Em sua compaixão, Ele socorre o mais aflito coração. A sua piedade é tão grande que Ele estende as suas mãos ao mais fraco dos mortais e redime a sua alma da opressão dos seus inimigos, Satanás, o pecado e a morte. Nessas palavras que Davi dirige a Deus pensando em Salomão, não temos como não ver Jesus Cristo. Só Jesus pode ser este rei. O momento é propício para falarmos sobre isso, e os irmãos sabem, sabem que eu me envolvo com política, eu gosto de conversar sobre o assunto, eu me envolvo com política no sentido de falar sobre o assunto, né? Jamais deixarei de ser pastor para ser candidato a qualquer coisa, não. Eu fui chamado para cuidar da igreja de Cristo, do povo de Deus. Mas esse assunto é importante, porque se nós, sérios, não nos envolvermos com isso, os pilantras tomarão conta. E o Brasil está no que está hoje por causa disso, porque durante muito tempo a igreja se calou, não se envolveu, não fez a sua parte, e os ímpios tomaram conta. Avistamos pela frente, não sei em quem que você votou. Hoje eu posso dizer, hoje eu digo isso. Não disse isso na época das eleições para não influenciar o seu voto. Hoje eu digo, eu votei no presidente que foi eleito. Vejo com bons olhos as ações que ele tomou até aqui e os planos que ele tem. Sempre orei pelos nossos governantes. Apesar de eu não concordar com eles, com os que vieram antes do Bolsonaro, sempre orei por eles. Hoje eu oro com muito mais alegria, confesso. Hoje eu oro com muito mais entusiasmo, mas eu oro e peço a Deus que permaneça, que o nosso presidente, futuro presidente, continue assim, agindo com justiça. E por mais que ele queira ser justo, mas jamais ele será como Jesus. O rei que nós precisamos, o governante que nós precisamos para a nossa nação é o Senhor Jesus. Mas que adianta eu querer que o Brasil seja do Senhor Jesus Cristo, né? Há um tempo atrás tinha essa onda no meio dos evangélicos. Brasil é do Senhor Jesus, povo de Deus, declare isso, decrete isso. Não adiantou nada. Não adiantou nada. A igreja evangélica brasileira, hoje tão grande, mas tão ineficaz. Tão ineficaz. Nós temos que olhar e desejar o reinado de Cristo, sim, mas começando em nossa vida. Não adianta eu querer que o Brasil seja do Senhor Jesus Cristo, se o meu coração não é. Cristo é o Rei que nós precisamos. Cristo é o Rei que nós precisamos. É em Cristo somente que o mais fraco e o mais necessitado, o mais indigno, o mais oprimido dos pecadores encontra alívio para o seu coração. A compaixão e a redenção de que ele tanto precisa, ele só encontra em Cristo. Talvez você que está aqui hoje me ouvindo, você está em busca disso. Você já tomou tantas pancadas aí fora, no mundo. Você se encontra abatido. Você se encontra sem perspectiva. Eu não convido você a pôr as suas perspectivas num governo humano. Eu convido você a colocar as suas expectativas, a sua esperança em Cristo Jesus, porque Ele é o Rei compassivo que lhe estende as mãos e lhe recebe.
Ele acolhe e dá a você o valor que Ele, somente Ele, sabe dar a você. O mais miserável dos pecadores, considerado um indigente para os demais, para Cristo, é vida preciosa. Nós não podemos desprezar ninguém, irmãos. Toda vez que olhamos com arrogância para uma pessoa e desprezamos aquela pessoa pela sua condição social ou pela sua origem ou pela sua raça que seja, toda vez que nós olhamos com desprezo, nós pecamos contra Deus. Porque assim como o nosso rei é compassivo e ele acolhe ao desvalido, ao necessitado, aquele que se humilha na presença dele, porque não pense você que o necessitado também não é arrogante, porque tem muito necessitado, tem muito desvalido que é arrogante. E arrogante de espécie alguma Deus tolera. Mas quando a pessoa é humilde em seu coração e clama a Deus, e recorre a Deus, encontra em Deus o seu socorro. Nós não podemos dar as costas para quem quer que seja. Devemos sim. Diga a nossa junta diaconal. Nossa junta diaconal aí passa bons apuros, tem dia. Muitas pessoas que vêm aqui, passam aqui em frente à igreja, nos procuram, pedindo ajuda, contam aquela história que faz a gente até chorar. Mas a gente tem que ficar atento para ajudar realmente quem precisa. Mas a todos os que pedem a nossa ajuda, todos saem ouvindo a palavra de Deus. A ajuda vão receber aqueles que realmente precisam dela. Porque tem muito aproveitador recebendo, procurando ajuda. E às vezes recebe. E às vezes até aqui. Às vezes até entre nós. Nos engana. Mas nós temos que ser firmes, ser sábios. Mas não deixarmos de ser compassivos. Porque se o nosso rei foi compassivo conosco, devemos ter compaixão das pessoas também. Por último, nas palavras deste salmo, no verso 15 ao verso 20, nós vemos que Cristo é o Rei bendito. Davi exalta Cristo como Rei bendito. Olha só, ele diz assim: viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cimos dos montes, seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam-se as orações de Davi, filho de Jessé. Bem, então nesses versículos finais, nós vemos aqui um resumo de tudo que foi dito no Salmo. Davi faz como um resumo do que ele disse até aqui sobre o caráter do rei, ou o caráter de Cristo. Muitos tipos de riquezas são mencionados aqui. Por exemplo, no verso 16, fala-se do ouro que se extrai com coragem da perícia de homens. As bênçãos que são invocadas com amor. E também a fertilidade do solo, produzindo alimento em abundância. Tudo isso era resultado da misericórdia de Deus sobre o seu povo. Por causa da justiça do rei. Porque o rei agiu com justiça, com compaixão, Deus haveria de abençoar a nação.
E é verdade, quando um governante é justo, quando um governante é correto e compassivo, Deus abençoa. Tanto é que em Provérbios a Bíblia diz que quando o ímpio reina na terra, o povo sofre. O inverso é verdadeiro também. Quando um justo reina, a nação é beneficiada. Mas não temos como não ver Cristo novamente aqui. Nós hoje somos declarados justos aos olhos de Deus por causa de Cristo. Por causa da justiça de Cristo. É a justiça de Cristo que nos torna justos aos olhos de Deus. Somos aceitos na presença de Deus por causa da justiça de Cristo. Porque Cristo agiu corretamente, porque Cristo é justo. Ele então comunica-nos a sua justiça, e agora revestidos da justiça de Deus, nós nos aproximamos de Deus. Revestidos da justiça de Cristo, nos aproximamos de Deus. Que rei maravilhoso nós temos. O Senhor Jesus deve ser bendito, deve ser adorado. E as bênçãos que Jesus conquistou na cruz, Ele nos concede de graça. Somos abençoados por causa da graça de Deus revelada a seu Filho Jesus Cristo. Ele conquistou-nos a graça de Deus. Ele deve ser adorado, seja bendito. No verso 17, ele é praticamente uma repetição da promessa que Deus havia feito a Abraão, lá em Gênesis 12, verso 2 e 3. Se você ler lá, você vai ver, é praticamente as mesmas palavras aqui. Davi pede a Deus a bênção conforme a palavra de Deus. Eis aqui mais uma lição que nós, pais, devemos aprender. Nós devemos clamar a Deus pelos nossos filhos as bênçãos consoantes a palavra de Deus, conformes a palavra de Deus, conforme o que Deus prometeu. Não é o que a gente quer, é o que Deus declarou, é o que Deus prometeu, é o que Deus diz em sua palavra que deve nortear a nossa oração, a nossa intercessão. Nós, pais, precisamos investir na vida dos nossos filhos, não só nos seus estudos, não só na sua saúde, no seu crescimento físico, não só no desenvolvimento de suas habilidades. Nós, pais, precisamos investir na vida dos nossos filhos os recursos da palavra de Deus ao coração deles. Porque quando nós, pais, não estivermos presentes, quer porque estamos distantes deles, eles estarão em outros lugares e nós não somos onipresentes, ou porque nós morremos e não estamos mais aqui neste mundo, não estaremos mais aqui com eles, eles terão Deus guiando o coração deles, através da palavra. Através da palavra. Precisamos ensinar nossos filhos a tomar decisões bíblicas. Nós, pastores, e aqui eu chamo os presbíteros e diáconos também, professores de escola dominical, nós precisamos ensinar a igreja a tomar decisões bíblicas, ações que glorificam a Deus, ações pautadas na palavra de Deus. Porque qualquer outra forma de decisão, qualquer outra forma de base para as nossas decisões serão falhas. Mas a palavra de Deus não. Do verso 18 ao verso 20, de conformidade com alguns comentaristas, esses versos não fazem parte originalmente do Salmo, mas foram acrescentados. Foram acrescentados aqui como conclusão desse livro, do segundo livro dos Salmos. Se você vai ver aí no Salmo 73, logo aparece livro 3, Salmos 73 a 89.
né? Porque o livro dos Salmos, como nós temos, ele é um conjunto de 5 inários, 5, aí chamado de saltério. Ele é um saltério composto por 5 livros de hinos. O Salmo 72 encerra o segundo livro. A partir de semana que vem, nós começaremos o terceiro livro dos Salmos, no Salmo 73. Ok? Mas alguns comentaristas entendem que os judeus colocaram esses versículos, né, no Salmo, para encerrar o Salmo. Porque parece que eles até mesmo destoam do restante do Salmo, né? Mas não. Né? Se fizeram isso, nós não sabemos de certo. Contudo, que melhor maneira haveria para encerrar um Salmo, que melhor maneira haveria para encerrar um livro, do que com palavras que louvam ao Senhor, com uma doxologia, palavras de louvor ao Senhor. Tem melhor maneira do que essa? Davi, então, encerra não só o Salmo, mas encerra também a sua vida. As últimas palavras de Davi foram: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Davi viu Deus fazer muitos prodígios na sua vida. Davi, quando criança, enfrentou um leão, enfrentou um urso. Aí você diz: que menino corajoso. Não, sim, além dele ser corajoso, mas ele foi ali usado por Deus. Mas não foi só urso e leão que ele enfrentou, ele matou também um gigante. Um gigante que veio todo enlatado para lutar contra ele. Davi, com 5 pedrinhas e uma correia de couro, uma funda nas suas mãos, ele vai e derruba o gigante. O gigante até ficou afrontado quando viu aquele menino chegar perto dele. Você está achando que eu sou um cachorro, rapaz? Para vir para cima de mim com paus e pedras? Aí Davi falou: você se engana, seu arrogante, seu incircunciso filisteu, você se engana. Eu não vou para cima de você com pedras e paus. Eu vou para cima de você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. E Davi viu este Deus, durante a sua vida, fazer prodígios. E Davi não diz assim: em nome de Deus eu fiz prodígios. Não, ele não fez como farão os falsos profetas quando chegarem diante de Cristo no dia do juízo. Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. Está certo que eles falarão em nome de Jesus, mas nós fizemos isso, fizemos aquilo. Não, Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vocês não me pertencem. Então, muito cuidado. Se você está aí em busca de sinais e prodígios, eu quero lembrar a você que Jesus disse que no final dos tempos haveriam muitos sinais e prodígios, mas não para a conversão dos crentes, de pessoas, mas sim como manifestação do anticristo. Tá? Pastor, mas no passado Deus usou vários servos dele, fez vários milagres. É verdade. Você vê 3 momentos nas Escrituras em que Deus faz milagres, intensos milagres. E todos esses momentos relacionados a uma parte das Escrituras que estavam para ser revelada. Por exemplo, primeiro momento, Moisés e Josué. Sempre em duplas, Moisés e Josué. Nos dias de Moisés e Josué, intensos milagres aconteceram, começando pela criação do universo. Moisés é quem relata. Mas nos dias de Moisés ali, a libertação do povo de Israel, aí surge o Pentateuco e o livro de Josué. Depois nós temos, de Juízes até Malaquias, o período dos profetas. E os profetas que fizeram milagres, salvo um ou outro, raramente, fez um ou outro milagre ali, acolá, mas 2 grandes profetas que fizeram muitos milagres em seus dias, ou que Deus fez milagres através deles, foram Elias e Eliseu. Quantos milagres Isaías fez? Quantos milagres Ezequiel fez? Daniel.
Bem, nos dias de Daniel aconteceram vários milagres, é verdade. Né? Os leões, Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque na fornalha de fogo e Abdênigo na fornalha de fogo, essa é boa, né? Fornalha de água não existe. Né? No meio do fogo, e foram libertos. Né? Mas são momentos, mas nos dias de Elias e Eliseu, Deus usou esses homens especificamente para realizarem milagres. E ali então acontece mais uma revelação, mais uma parte das Escrituras sendo reveladas. E depois o terceiro e último momento é com Jesus e os apóstolos. E acontece a revelação do Novo Testamento. Mas há um quarto momento na história em que haverá muitos milagres. Mas não para continuar a revelação das Escrituras. Porque aqui já está revelado. Não há mais nada a ser revelado aqui. Não há mais nada a ser acrescentado aqui. É nesse sentido que eu falo que não há mais nada a ser revelado. É no sentido de que não há mais nada a ser acrescentado na palavra de Deus. Mas haverá um último momento na história da humanidade em que intensos milagres acontecerão, que é quando acontecerá a manifestação do anticristo, o homem da iniquidade, fim dos tempos. Jesus disse que acontecerão sinais e prodígios no céu e na terra. E você está aí correndo atrás de milagres. E você está aí buscando uma igreja poderosa, um pastor do fogo, um pastor de poder. É? Eu quero lhe dizer uma coisa, aqui não prometo milagre para você, a não ser aqueles que Deus quiser fazer. Ele pode fazer, faz. Se Ele quiser, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Aqui nós não fazemos agenda para Deus. Tarde da bênção. Venha buscar a sua bênção, venha buscar o seu milagre. Não. Porque se tem hora marcada, se tem jeito de acontecer quando eu quero, quando eu bem entendo, já não é mais milagre, então. Porque milagre é algo extraordinário. Mas eu quero chamar a sua atenção. Que só Deus pode fazer prodígios. E Ele faz quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas não se engane, nos fins dos tempos, acontecerão sinais e prodígios no céu e na terra, para enganar, se possível, os eleitos. E vai ter muita gente que vai atrás disso. Mas as ovelhas de Cristo, disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E onde eu ouço a voz de Cristo hoje? Na palavra dele. E se eu não ouvir Cristo falando comigo na sua palavra, eu não vou ouvir a voz de Cristo. Aí fora, numa coisa sobrenatural, não vou ouvir, porque Ele já revelou aqui para nós. A espada que o Espírito Santo usa é a palavra de Deus, é esta aqui. E se você não guiar a sua vida pela palavra de Deus, se você estiver aí pulando de um ponto a outro, buscando milagres e buscando sinais e prodígios, você vai dar de cara com o anticristo e servindo a ele. As ovelhas de Cristo ouvem a voz de Cristo e seguem a Cristo. Se Ele quiser fazer um milagre na sua vida, Ele faz. Se Ele quiser curar você de uma enfermidade, Ele cura. Se Ele não quiser, Ele vai te levar para a glória com essa enfermidade. Achou ruim? Você não quer ir para a glória, não? Você não quer ir para Cristo? Bem, só Ele faz prodígios. Com essas palavras, Davi aponta para o fato de que somente Deus pode dar ao seu povo as bênçãos descritas, aí no verso 16 e 17. Abundância na produção, abundância de alimento, fartura, só Deus pode nos dar, irmãos. Só Deus pode suprir as nossas necessidades, quer sejam elas espirituais, quer sejam materiais, só Cristo pode suprir-nos. E se você estiver buscando suprimento para a sua alma, não em Cristo Jesus, você estará constantemente vazio e desfalecendo em sua alma. De fato, na história de Israel, podemos encontrar várias vezes Deus agindo prodigiosamente em favor do seu povo e cumprindo a sua promessa feita a Davi. Várias vezes.
Mas lembremos que a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, a Davi e a nós também, depende do seu glorioso nome, como nós vemos no verso 19. É por causa do nome dele. Deus cumprirá as promessas que ele fez, porque ele empenhou o nome dele. E ele não vai negar, ele não vai falhar, porque ele honra o seu nome. Se você e eu já zelamos pelo nosso nome, não gostamos de ver o nosso nome sendo enxovalhado, que se dirá de Deus, seu santo nome. É por causa dele somente, que ele cumprirá as promessas que ele fez. Pois tudo, como diz o profeta Abacuque, lá em Abacuque 2,14, é da glória de Deus que a terra se encherá. E é da glória de Deus que nós necessitamos. Este salmo, meus irmãos, aí o verso 20, então nos dá a informação de quem escreveu este salmo e a ocasião, né? Foi o final da vida de Davi. Neste salmo nos lembra que a oração que mais devemos fazer é a oração que Cristo nos ensinou. Venha a nós o teu reino. É lamentável como as pessoas tomam a oração dominical como uma reza. E não só os católicos fazem isso, os evangélicos também fazem. Vamos encerrar o nosso culto hoje, vamos orar a oração do Pai Nosso. A gente ora num tom até parecendo uma reza mesmo, né? Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Irmãos, aquela oração Cristo não deu para a gente ficar repetindo. Ele nos deu aquela oração como modelo para as nossas orações. Nós devemos orar conforme aquela oração. Portanto, vós orarei assim. Vós orareis assim. Vocês glorificarão o nome de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Vocês clamarão a Deus para que o reino dele se estabeleça. Venha a nós o teu reino. Vocês dirão a Deus, Senhor, não é a minha vontade, mas é a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Quando eu estiver fazendo um pedido para Deus, eu não devo dizer, Senhor, vá à frente, faça isso. Já observou como as nossas orações têm um tom de ordem para Deus? Deus, nós te agradecemos por isso que o Senhor nos deu. Senhor, mas vá lá, faça tal coisa, e não sei o quê. A gente nem toma cuidado para dizer, Senhor, se o Senhor quiser, que seja feita a tua vontade. Senhor, nós pedimos, nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor faça a tua vontade, faça isso, se isto estiver de acordo com o teu querer. Mas não, a gente dá ordens para Deus, ainda até põe um tom bem, né? Bem solene, né? Vá lá, Senhor, e mostre o teu poder. De Deus não é menino de recado. A gente precisa orar a Deus com mais reverência. Nós não estamos falando com o nosso amigo do futebol. Nós estamos falando com o Senhor Deus, o Rei do Universo, aquele que os anjos, na sua presença, sequer elevam os olhos de temor e respeito a Ele. E nós aqui falamos com Ele como se estivéssemos falando com um amigo de futebol, um amigo de pescaria. Não é desse jeito. Não é assim. A oração que Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso, é um modelo, acima de tudo, de reverência na presença de Deus. Como nós devemos nos portar com reverência na presença de Deus. Mas ali o Senhor Jesus nos ensina a orar. Venha o teu reino. Eu tenho visto muitos crentes, muitos brasileiros, como eu disse há pouco, né, o governo do Jair Bolsonaro está inspirando, né, esperança no nosso coração. E é mesmo, eu estou feliz de ver as decisões que ele tem tomado. Estou muito feliz. Mas eu tenho visto muitos crentes dizer o seguinte, não vejo a hora de chegar dia 1º de janeiro, o Brasil mudar. Irmãos, Jesus não ensina-nos a orar dizendo, venha a presidência de Jair Bolsonaro. Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino, Senhor. E é o reino de Deus que nós devemos querer, irmãos. Eu oro, eu espero, eu desejo, eu torço, eu trabalharei, pagarei os meus impostos,
e espero ver o governo Bolsonaro dar certo, sim. Torço de todo o meu coração e oro, clamo a Deus por isso. Mas eu desejo muito mais, acima de tudo, que venha o reino de Cristo, que venha o reino de Deus. Porque eu não sou cidadão desse mundo, eu sou cidadão dos céus. Eu faço parte da Jerusalém celestial. E eu quero é o reino de Deus. E é o reino de Deus que me satisfará. Eu quero o reino de Deus. E chegará o dia glorioso da volta de Cristo, quando a glória do Senhor Deus será vista em todos os lugares e por todos os olhos. Mas somente os olhos daqueles que foram alcançados pela graça de Deus, daqueles que se renderam a Cristo Jesus. Hoje, somente esses olhos contemplarão a Jerusalém celestial e entrarão lá. Que em nossos lábios sempre estejam os louvores a Deus e que possamos engrandecer o seu santo nome o tempo todo, especialmente na hora da nossa morte. Que Deus me dê a oportunidade de que as minhas últimas palavras neste mundo sejam palavras como as que Davi disse aqui. Mas eu não quero só as últimas palavras. Eu quero que todas as palavras que saírem dos meus lábios, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Deus, sejam agradáveis na presença do Senhor Deus, rocha minha e redentor meu. Mas no último suspiro que eu der neste mundo, que eu diga como Davi disse: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da glória e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Como eu quero, meus irmãos. Como eu quero. Que no próximo ano, que se descortina aos nossos olhos, que iramos bendizer o nome do Senhor o tempo todo. Que a nossa vida seja para bendizer e exaltar o nome do Senhor. Que a nossa vida seja para adorar, engrandecer, glorificar e anunciar as maravilhas que o nosso Deus tem feito. Amém.